Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o Rodriguinho e também o Egídio, dois jogadores que eu queria dar uma atualizada dos valores que o Cruzeiro deve para esses atletas, a respeito assim da vitória se o Cruzeiro conseguir nesse final de semana diante o Goiás, que vai ser a melhor posição que o Cruzeiro já vai ter ficado nessa atual Série B. A respeito também do caso envolvendo o Matheus Pereira, que em uma entrevista coletiva já nessa última quarta-feira falou um pouco a respeito de umas propostas e sondagens que ele recebeu nessa temporada e também na última para deixar aqui a Raposa, além também do caso envolvendo assim o Dedé, que o Cruzeiro pode ganhar até 33 milhões de reais nesse caso na justiça, que vamos assim explicar com detalhes para vocês um pouco a respeito disso, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse e notícias bem atualizadas aqui do Cruzeiro, tá? O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Welder, lá de Araci, Minas Gerais. Muito obrigado aí, Welder. E o outro salve para o Valdemar Ribeiro, lá de São Luís, no Maranhão. Muito obrigado também, Valdemar. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, vai sair ali umas 6h30, 6h15, já deixe seu comentário aqui embaixo. Fique ligado no canal que mais tarde tem vídeo novo e dando uma atualizada nas notícias para vocês. Bom, vamos começar falando sobre o jogo da próxima semana, né, no dia 7, diante o Goiás, que o Cruzeiro, se vencer a equipe goiana e também contar com resultados positivos, contar com resultados negativos, né, de duas equipes, que é no caso do Botafogo e também do Avaí, eles assim, torcer contra os resultados do Brusque e do Remo. O Cruzeiro pode chegar até em 12º lugar vencendo o Goiás. Para você ter uma noção, o Brusque vai enfrentar o Botafogo no sábado e o Remo vai enfrentar o Avaí na sexta. Então, esses jogos vão acontecer antes, já que o Cruzeiro vai jogar no meio de semana na próxima terça-feira, tá? Então, justamente por isso o Cruzeiro tem essa vantagem e torcer para esses dois times perderem. E o Cruzeiro pode terminar até em 12º lugar, que seria a melhor colocação do Cruzeiro nessa Série B. O Cruzeiro que tem 25 pontos, chegaria a 28 e passaria o Brusque e o Remo, que ambos têm 26 e 25 pontos, tá? Então, você vê que passaria tranquilamente essas equipes. E ano passado a melhor colocação que o Cruzeiro chegou a ficar foi em 10º lugar, que foi naquela reta ali que o Filipão chegou e conseguiu uma sequência de 3 vitórias seguidas, mas logo depois o Cruzeiro não manteve o embalo, muito também por conta da grande sequência de jogos e o Cruzeiro com um elenco bem limitado também, principalmente para peças de reposição. O Cruzeiro que no final das contas terminou em 13º lugar, posição que o Cruzeiro está atualmente em 14º, e faz sentido assim, que o Cruzeiro vencendo também esse jogo contra o Goiás, pode abrir uma diferença de quase 8 pontos para o primeiro time dentro do Z4, que é o Londrina, e perdeu ontem para o Curitiba, jogo dentro de casa, tá? Então, pelo menos assim, vencendo já, essa chance de Z4 já cai bastante, e aí sim, focando passo a passo em chegar mais perto do G4 da competição, que atualmente é algo próximo de 10 pontos de diferença para serem tirados em mais do que 13 rodadas, que na minha opinião, pelo menos assim, é bem possível se o Cruzeiro fizer a parte dele principalmente, tá? Bom, queria falar também a respeito assim, do caso envolvendo o Rodriguinho e também o Egídio, que no mês passado saiu algumas notícias que eu queria atualizar aqui para vocês a respeito de dívidas que o Cruzeiro ainda tem com esses dois jogadores. A maior dessas, por incrível que pareça, é do caso envolvendo o Egídio, que o Cruzeiro foi condenado já, tá? Isso daqui a 4 milhões e 300 mil reais para ser pago ao jogador, que esse já está definido, tá? Não tem muito o que fazer. E também o Cruzeiro foi citado a pagar mais 1,5 milhão de reais, que seria no caso por direitos de imagens ao lateral esquerdo. E esses dois processos dele e do Rodriguinho correm em segredo na justiça, no caso esses 1,5 milhão de reais, que vamos ver ainda se vai ser pago, se o Cruzeiro vai ser condenado ou não, tá? Enfim, 4 milhões e 300 somente para o Egídio, um valor gigantesco, que tem como esses acordos, assim, a multa rescisória, que o Cruzeiro tinha mais um ano de contrato com o jogador, além também de salários atrasados e FGTS, direito de imagem, então várias coisas aí que juntou nos anos de 2018 até o final de 2019, então é um valor bem alto. E ainda também tem outro jogador, que é no caso do Rodriguinho, que atualmente é algo próximo de 1 milhão e 400 mil reais que ele cobra do Cruzeiro, fora a dívida que o Cruzeiro ainda tem que pagar para a sua contratação, que hoje superou a marca de 25 milhões de reais, quase isso, tá? Do Rodriguinho é também a mesma coisa, valores acertados naquele acordo de rescisão, que o Cruzeiro tinha mais 1 ano e meio de contrato com ele, então acertou
para receber essa parte, e também alguns meses de salários atrasados de 2 a 3 meses, que contabiliza R$ 1.400.000. Então, assim, esses dois processos que vai gerar algo bem grande ainda. Ainda tem também o caso do Arthur Kaique, que é algo próximo de quase R$ 600.000 que o Cruzeiro deve para o jogador e ainda não foi condenado a pagar. O Arthur Kaique que ficou aqui no ano passado e é referente aos meses ali de outubro, novembro e 13º, além de direito de imagem que o jogador esteve aqui na Raposa no ano de 2020, tá? O Arthur Kaique que está lá no clube do Japão, Kashima Antlers, um dos maiores por lá. O Rodriguinho está no Bahia, tem feito uma boa temporada, e o Egídio também sendo titular do Fluminense nessas últimas 2 temporadas, desde quando saiu aqui do Cruzeiro. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Matheus Pereira, ele que deu uma entrevista nessa quarta-feira, uma entrevista coletiva na Toca da Raposa, e esclareceu assim alguns assuntos importantes que eu queria trazer aqui para vocês, tá? Lembrando que o lateral voltou a ser o titular do Cruzeiro, eu já estava cobrando isso há um bom tempo, e vejo que ele é um excelente atleta e que, tipo assim, não merecia ficar no banco de reservas, mesmo o Jean Vitor fazendo algumas boas partidas, mas oscilava bastante, e o Matheus Pereira é mais novo, né, com apenas 20 anos de idade. Nessa quarta-feira ele mostrou gratidão pelo Cruzeiro nessa entrevista coletiva na Toca da Raposa 2, citando assim, alguns pontos importantes que ele vem evoluindo no Cruzeiro e também com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Além disso, ele falou sobre uma consultoria que, assim, pra você ter uma noção, o Internacional consultou os representantes do Matheus Pereira lá no mês de maio para ver como que seria possível, assim, uma negociação ou algo do tipo, tá? Esse negócio que não avançou e o Matheus Pereira continuou aqui no Cruzeiro. O Internacional acabou comprando um jogador do Botafogo, um lateral esquerdo também de apenas 18 anos de idade. Enfim, quando ele foi perguntado a respeito disso, ele disse o seguinte, abre aspas: "Creio que altos e baixos são normais na vida de atleta profissional e quando a gente estiver mal, precisamos voltar o mais rápido possível a jogar bem, treinar bem. Sobre as negociações, existiram sondagens, mas minha cabeça estava totalmente focada no Cruzeiro. Trabalhei forte para quando a oportunidade pintasse de novo, ele começasse a ser titular novamente no Cruzeiro, que foi o que acabou acontecendo, tá? O contrato dele com o Cruzeiro até o meio de 2023, eu acho que o Cruzeiro é melhor renovar aí no máximo nessa atual temporada, porque, por exemplo, daqui no meio da temporada que vem já poderia estar faltando menos do que 12 meses para o fim do vínculo dele, então no final da próxima temporada poderia já assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. De acordo com o próprio Super Sports, o Cruzeiro tem uma avaliação do atleta que ele vale hoje algo próximo de R$ 6.200.000, que ao menos na minha opinião ele vale bem mais do que isso, tá? No mínimo ali 9, 10 milhões de reais, que é um atleta com quase 50 jogos aqui pelo Cruzeiro, jogador de apenas 20 anos. Então, até mesmo se for comparar ali com o futebol europeu, é uma proposta de 1 milhão de euros. Eu acho que seria um valor bem baixo, por exemplo, perto do que ele vale, que 1 milhão de euros já seria equivalente a esses R$ 6.200.000, tá? Então, comparando com o futebol de fora, eu acho que o Matheus Pereira tem um potencial até mesmo de ser negociado ano que vem, 2023, por valor superior a 15, 25 milhões de reais tranquilamente, por ser uma posição bem escassa no futebol mundial, sendo jogadores jovens na lateral direita e principalmente também na lateral esquerda, tá? Enfim, vocês o que acham a respeito do Matheus Pereira? Ele tem que continuar como titular? Você acha que não? E também esse valor de R$ 6.200.000, você concorda também que é bem baixo? Deixa aqui a sua opinião nos comentários sobre o jogador. Eu quero saber o que vocês estão pensando sobre esse caso. O último assunto desse vídeo é a respeito daquele caso envolvendo o Dedé, que já também nessa quarta-feira foi notificado de forma oficial que os seus empresários estão já entraram na justiça e que até a justiça já citou o Cruzeiro nesse processo de 330 milhões de reais. Mas vale lembrar que assim, eu mesmo vejo a chance desse acordo aí do Cruzeiro pagar esse valor bem baixa, porque esse vínculo assinado com o Dedé já teve várias outras renovações e assim, rescindiu esse vínculo faltando menos do que um ano para o fim de contrato, tá? Então foi mais uma oportunidade dos empresários do Dedé que trouxeram ele aqui para o Cruzeiro em 2013, tentar recuperar os 18 milhões de reais investidos, e eu acho isso muito difícil de ir para frente, principalmente nessas cifras tão altas, tá? Esse valor de 330 milhões, você vê no lugar que o Cruzeiro vai falir, que vai ter que pagar isso, não, você pode esquecer. Se o Cruzeiro um dia vir a pagar, sei lá, 10% desse valor ali, ó, 13 milhões de reais, eu acho que vai sim acontecer, perigoso, mas iria demorar no mínimo uns 10, 8 anos até esse caso aí correr na justiça e o Cruzeiro parcelar esse pagamento, tá? Então assim, é algo que eu nem esquento a cabeça, porque eu tenho certeza que o Cruzeiro, até se ir atrás de um processo, pode vir a ganhar, e é justamente sobre esse ponto que eu queria ressaltar aqui para vocês,
O Jaircy Carvalho já trouxe um vídeo há cerca de um mês e meio, mais ou menos, quase 45 dias, que falando a respeito do Dedé, que os empresários dele tinham apenas colocado na mídia essa notícia e não tinha entrado na justiça mesmo, porque ele tinha poucas provas para ganhar esse caso. E caso o Cruzeiro ganhasse, né, na justiça, receberia 10% desse valor vindo do grupo GTS Sports, que é um dos representantes do Dedé. Então seria 33 milhões de reais que o Cruzeiro ganharia, mas novamente seria também um valor que iria demorar anos na justiça para isso chegar ao Cruzeiro e se um dia chegar, tá? Então esse caso do Dedé realmente é algo que vai correr para os próximos 3 anos tranquilamente, vai depender da justiça aí, qual das partes, né, vai ficar responsável, se o Cruzeiro vai pagar alguma coisa, se o Cruzeiro vencer nesse processo, vai ter que pagar ou não. Porque lembrando, o Dedé que já perdeu também um caso na justiça contra o Cruzeiro. Esse caso é dos empresários do Dedé. O Dedé não tem nada a ver, não está ligado diretamente aqui processando o Cruzeiro nessa história. Mas teve um caso em fevereiro, março desse ano, que o Dedé foi condenado, por exemplo, a pagar os valores que o Cruzeiro tinha gasto com advogados, com tudo mais, quase superior a 300 mil reais, porque ele tinha condenado o Cruzeiro por algumas coisas bem bestas na justiça e que o juiz do caso não gostou nada de algumas declarações que eu nem posso falar que ele falou que o Cruzeiro estava fazendo com ele, porque eu acho que até vocês já sabem. E assim, isso pegou muito mal. O Cruzeiro acabou vencendo esse processo na justiça e mesmo assim ainda teve que pagar aqueles mais de 15 milhões de reais para o jogador, que aí sim, realmente devia de salários atrasados, direito de imagem, enfim, e acordo que tinha com o atleta, que assim, podemos dizer que nesses últimos... passou aqui no Cruzeiro 6 anos, ele jogou apenas 2 temporadas bem, 2012, ou 2013, 14 e na última quando conquistou a Copa do Brasil, lá em 2018, tá? Então, realmente o Dedé foi bem ingrato nessa, mas já era de se esperar também. E vamos ver agora o que vai acontecer a respeito desse caso, desse processo de 330 milhões, que é um valor assim, astronômico, que o Cruzeiro assinou lá em 2013, mas vamos ver o que vai dar, porque ainda está uma incógnita muito grande, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. Vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, 2 vídeos que eu postei ontem, tá? Um vídeo onde eu falo a respeito, assim, o Hudson, que, assim, está totalmente viável a sua volta para o Cruzeiro em 2022. Recomendo vocês darem uma olhada para entender a respeito desse caso e também sobre um investidor único que o Sérgio Rodrigues está procurando aqui para o Cruzeiro no projeto de clube empresa, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!